Ok, pessoal, bom dia. Hoje é o nosso segundo encontro da disciplina de organizações, sistemas e métodos. A gente vai continuar o conteúdo que a gente passou do dia 29. Então, deixa eu começar a compartilhar a tela. E... e... Pronto. Acho que agora vocês estão conseguindo ver, né? Sim, professor. Ótimo. Se Deixa eu quiser aqui. colocar em modo de apresentação, ótimo. Parei isso agora. Cadê? Na verdade, F5 aqui. Deixa ele. Agora vai. Tá meio lerdo aqui. Pronto. Carregando. Aí, deixa eu colocar o computador. Pronto. Bom, continuando da última aula, na última aula a gente falou da parte de organizações em geral na área de operações. Além disso, a gente falou um pouco de organograma, então a estruturação das organizações. Então a gente começou com a parte de organizações, depois fomos para o organograma, como as organizações são organizadas em setores, em funções. Aí a gente falou um pouco de layout, como seria a organização física dentro do ambiente de trabalho. E, por fim, a gente falou de ergonomia, tipo os princípios e os grandes pontos de atenção para a gente não ter nenhum problema com relação ao trabalho em si. A aula de hoje, a gente vai focar na segunda parte do conteúdo do curso. Então, a gente vai ter... Só tirar o óculos aqui que está mais me atrapalhando do que ajudando. Então, a gente vai ter a questão de mapeamento de processos. Então, a gente vai ter 3 tipos de mapeamento de processos, o CIPOC, o BPMN e o VSM. E a gente vai falar também de melhoria de processos. Mas antes de falar de melhoria de processos em si, a gente tem que ter um objetivo. E o objetivo de qualquer processo de melhoria é a qualidade. Então, a gente vai falar um pouquinho antes de qualidade, definições de qualidade, como que a gente faz esse levantamento, para depois entrar em processos, que vai ser o nosso objetivo de melhoria de processos, melhorar a qualidade de atendimento ao cidadão, ao usuário, a quem quer que seja. Bom, vamos começar a falar sobre qualidade. Aí a primeira pergunta é: o que seria qualidade? Ou o que é qualidade? Então, vocês devem ter implícito alguma intuição do que é. Normalmente, vocês vão ter marcas associadas à qualidade. Você pode pensar que o telefone da Apple tem qualidade, a TV da LG tem qualidade, ou a BMW tem qualidade. E dependendo do setor, vocês podem ter alguma intuição diferente. Então, pode ser... O mouse está indo demais aqui. Pode ser performance, pode ser se é durável ou não, se tem a reparabilidade é fácil, pode ser uma questão estética, características de funcionais específicas, se tem quais funções ou não o produto, a confiabilidade, podem ser diversos termos, a nossa intuição, mas a gente tem definições mais claras do que é qualidade. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês terem uma referência melhor. Então, se a gente for pensar em hotel, então aqui 3 fotos de 3 hotéis, como que a gente mensura a qualidade de um hotel? Então, a gente vai ter, para hotel, um sistema de classificação, as estrelas.
Então, se é um hotel 5 estrelas, 3 estrelas, 1 estrela, 2. E como que isso é definido? Tem o Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem, que é feito pelo governo. Então, por exemplo, deixa eu só tirar aqui da frente. Por exemplo, um hotel 1 estrela. O que a gente tem no hotel 1 estrela, para ele ter 1 estrela? A área útil da unidade hoteleira, tirando o banheiro, tem que ser 9 metros quadrados, no mínimo. A troca de roupa de cama tem que ser uma vez por semana, tem que ter serviço de café da manhã. O banheiro das unidades tem que ter 2 metros quadrados, e no mínimo de 65% das unidades dos quartos de hotel. O serviço de recepção tem que estar aberto 12 horas por dia e acessível por telefone 24 horas por dia. Se a gente for para um hotel 3 estrelas, já começa a ter mais requisitos. Então, a área útil da unidade hoteleira não é mais 9 metros quadrados, são 13 metros quadrados. A troca de cama, de roupa de cama, que no hotel 1 estrela é uma vez por semana, no hotel 3 estrelas é em dias alternados. Tem que ter televisão em 100% dos quartos, canal de TV por assinatura. Então, dá para ver que, dependendo das funcionalidades das expectativas ou das definições que são elencadas, o nível de qualidade é diferente. Então, dá para ver que tem algo ali em relação à qualidade com que são as definições, as expectativas. Então, a qualidade vai ser adequação ao uso. Então, no caso ali, para definir um hotel 3 estrelas, se eu tenho atendidos todos esses pontos, como requisitos obrigatórios, eu sou um hotel 3 estrelas. E a qualidade, como adequação ao uso, ela também varia com o tempo. Então, o que era antigamente o que poderia ser considerado qualidade, hoje talvez não seja. Então, por exemplo, o caso de celulares. Antigamente, um celular de qualidade tinha os requisitos não eram tão extensos como hoje. Então, você tinha o telefone aqui da Motorola, bem antigo, depois tem os telefones da Nokia, e hoje a gente tem os smartphones. Então, conforme o tempo vai passando, os requisitos de qualidade mudam. Então, eles não são estáticos. Então, dependendo de onde a gente está atuando, os requisitos vão mudar. É importante saber quais são essas mudanças para a gente analisar, depois ver os nossos serviços, os nossos processos, se estão adequados ou não àquilo que foi definido ou as expectativas de uso do serviço. Bom, e além da qualidade, imagino que vocês já tenham visto em diversos locais vários selos de qualidade. Então, um selo ISO 9000, selo Inmetro, o Serviço de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura, aqui o CIF, selos de qualidade de produção de amendoim, de café, produto orgânico. Por que a gente tem esse monte de selos? Então, vocês vão ver vários selos em vários locais, vários tipos de produtos ou serviços. Esses selos, eles servem para quando a gente tem um problema em economia chamado assimetria de informações. Então, quando a gente tem uma diferença de acesso à informação entre quem está de um lado e quem está do outro, a gente tem que resolver esse problema de alguma maneira. Então, por exemplo, esse conceito de assimetria de informações vem da área de economia. É um exemplo que eles usam de venda de carro usado, que a gente aqui chama de um abacaxi, um pepino, que é um problema, eles chamam de limão. Então, é um artigo chamado O Mercado para os Limões, o Market for Lemons, que imagina quando você vai comprar um carro usado. Quem está vendendo tem muito mais informações sobre o carro do que você que está comprando. E, às vezes, a pessoa pode estar te empurrando um problema e você não sabe. Então, você tem essa assimetria da informação. E como que a gente resolve uma assimetria de informações? Ou tendo a informação total disponível, ou quando isso não é possível,
a gente vai para um processo de sinalização. Então, esses selos servem como se fosse uma sinalização de qualidade. Então, a parte que tem a informação privada, que tem mais informações, ela vai fazer, por meio de uma ação observável, pela parte oposta, uma sinalização da qualidade e o valor do seu serviço. Então, esse vai ser o caso de todos esses selos aqui. Então, como que eu garanto que um produto é orgânico? Eu tenho uma organização que controla esse selo. Então, quando você estiver comprando, você tem uma certa garantia de que aquele produto tem uma qualidade. O Inmetro é a mesma coisa. Então, a gente tem as especificações de brinquedos, de produtos elétricos, e para a gente não ter a preocupação que um produto perigoso tem um mínimo necessário, a gente vai ter esse tipo de certificação. Mesma coisa para diversos outros tipos de produto. Por exemplo, o CIF do Ministério da Agricultura é que você está comprando um produto que tem uma procedência adequada, que segue as normas sanitárias do Ministério da Agricultura. Isso não serve só para produtos. A parte de educação também, de certa forma, é uma sinalização. Então, o fato de vocês estarem fazendo um curso da UFBA, da UNB, da UFRJ, de alguma escola dessas, é, de certa forma, um tipo de sinalização. Quem está do outro lado não conhece as habilidades ou todas as suas habilidades. Então, como que você demonstra isso quando você não consegue mostrar o seu trabalho em si? Tem que ser por exemplo, alguém vai avaliar um currículo, vai acabar olhando esse tipo de sinalização. Se a pessoa passou por uma escola boa, talvez ela tenha um certo tipo de habilidade. Então, também é um tipo de sinalização. Um termo que é bem associado à qualidade, que também é um tipo de sinalização, são as certificações ISO. Então, provavelmente vocês devem ter ouvido falar de ISO 9000, ISO 14000. Só que o ISO, essa certificação ISO, ela não é uma qualidade do produto ou do serviço em si. Ela é um sistema que certifica se a empresa tem um sistema de gestão da qualidade, não é o produto em si. Então, diferentemente, por exemplo, um selo do Inmetro, que vai olhar as características dos produtos, o ISO, ele não vai olhar as características do produto ou do serviço que estão sendo prestados, ele vai olhar se o sistema de qualidades, o sistema de qualidade está bem estabelecido. Então, ele vai olhar se a operação tem processos, se tem manual de qualidade, se tem procedimentos de inspeção, plano de capacitação, os registros. Essa certificação ISO vai olhar o processo de gestão da qualidade e não a qualidade do produto ou do serviço em si. Então, é bom ficar com isso em mente, porque vocês vão ouvir muito falar, a empresa tem qualidade, tem selo ISO 9000. Depende da especificação do produto, mas se você for olhar apenas o ISO 9000, você sabe que a empresa tem um sistema de gestão de qualidade, mas a qualidade do produto vai depender daquilo que foi estabelecido como especificação do uso. E a qualidade, a gente vai ter dois eixos, assim, duas pontas que vão estar puxando de um lado para o outro. A gente vai ter custos de produzir com qualidade, então a gente vai ter custo de prevenção, inspeção e esse tipo de custo para ter um produto de qualidade, mas também se a gente não quer diminuir esses custos de produzir com qualidade para fazer mais barato, a gente talvez vai começar a subir os custos de produzir sem qualidade, que são os custos de falha, de produto com defeito. Então, o ideal é a gente ter sempre em mente essas duas variáveis que vão estar em conflito, que aí a gente vai ter um custo total de qualidade. Então, por exemplo, nos custos de produzir com qualidade, por exemplo, custo de prevenção, a gente vai ter
treinamento, processo de controle, projetos de melhoria, sistemas de controle para controlar e mensurar os processos, inspeção dos equipamentos, dos produtos. Mas se a gente não tem qualidade, custo de falha interna que a gente tem, retrabalho, perda de material, perda de tempo, falha externa. Aqui a gente tem os custos internos para a organização. Externos para a organização, a gente vai ter reclamação, reembolso, perda de reputação, a questão de recall ou até a perda de mercado para empresas com fins lucrativos. Então, a gente tem esses vários casos. E a gente acaba descobrindo o problema de qualidade normalmente quando a gente tem as falhas, né? Então, quando a gente tem serviços da Claro e da NET estão fora do ar nesta segunda-feira, ou o caso de serviços públicos, falta de água no bairro Fazenda Grande do Retiro, chega ao 5º dia seguido, então, problema de qualidade de prestação de serviços, então você tem uma falha externa aqui para os consumidores, para os cidadãos. Aí uma pergunta para vocês. Dado tudo isso que a gente falou até agora, McDonald's, comida do McDonald's, essa refeição, tem qualidade ou não tem qualidade? O que vocês acham? Acho que eu não consigo ver o chat aqui. Professor, alguém respondeu, depende. O ponto vai ser ter qualidade ou não, depende do que foi definido. Então, se foi definido que se a gente não necessariamente é aquela coisa, a comida não é saudável, não tem qualidade. Se a gente definiu que a batata frita aqui vai ter quais especificações de tamanho, de crocância, de processo, de qualquer coisa que tenha estabelecido, ou o hambúrguer foi o que é estabelecido de tamanho, de tudo que foi, seguiu todos os componentes, seria um produto de qualidade. Então, se ele seguiu a definição do que foi estabelecido, a gente pode dizer que tem qualidade, porque a qualidade não é necessariamente aquilo que a gente vai achar, mas é aquilo que foi definido como que precisa ser como atingível no processo. Então, se você for comprar um McDonald's aqui em Salvador, ou no Natal, ou em Porto Alegre, vai seguir o mesmo processo. Então, você vai atingir os mesmos objetivos, o produto vai ter as mesmas características. Então, ele não vai ter nenhuma grande variação. Aí, pensando nisso, deixa eu puxar aqui para o lado. Como que a gente mensuraria, por exemplo, um hospital público? O que seria a qualidade de um hospital? Então, a gente já viu que não é muito de percepção, é aquilo que a gente define como requisitos obrigatórios. Então, um hospital público, como que vocês definiriam se o hospital, quais características de hospital da operação vocês definiriam ou pensariam para um hospital? Me digam aí depois se alguém escrever. Posso contribuir? Bom dia. Bom dia, diga. Recentemente a gente recebeu uma notícia, até nos portais daqui da Bahia, sobre o hospital do subúrbio. Então a gente pode qualificar o atendimento, a estrutura do hospital, esses fatores como esse resultado, até a própria gestão de ser no modo PPP, não ser totalmente público, né? Que aí você consegue medir resultados. Sim, pode ser. O que a gente vai definir normalmente para o hospital, por exemplo, você pode pensar de baixo para cima. Primeira coisa, limpeza. Aí você vai ver se tem a limpeza, se está o processo de limpeza e a troca de material dos leitos, se isso segue o padrão, estabelecer o mínimo.
Aí os protocolos, o protocolo depende do atendimento, se os médicos seguem os protocolos, se seguem os padrões. Os tempos de atendimento também podem ser definidos. Quanto tempo uma pessoa demora a partir do momento que ela dá entrada no hospital para ser atendida. Pode ser um critério de qualidade também. Então, vai depender muito dos critérios que a gente define. Então, por exemplo, uma PPP, o governo provavelmente deveria colocar os níveis de atendimento e meios de mensurar isso. Por exemplo, colocou que uma pessoa não pode esperar mais que X horas para ser atendida a partir do momento que ela dá entrada, pisa dentro do hospital. Então, seria um critério de qualidade. Um exemplo disso é para a agência bancária. Eu não sei se é por cidade ou por estado, mas em alguns locais você tem um tempo máximo de espera em fila de bancos. Se a pessoa não é atendida em X minutos, sei lá, 30 minutos, alguma coisa, a pessoa pode entrar com uma ação no PROCON. Então, é uma maneira de você definir o que é qualidade, é definir um tempo de atendimento, um tempo de processo no sistema, ou até a questão de seguir protocolos, se tem os exames disponíveis, esse tipo de coisa. Então, vai depender daquilo que a gente estabelecer como necessário, requisitos necessários para a operação. Não sei se atendi se ficou alguma dúvida, alguma questão. Perfeito. Valeu, professor. Legal. Alguém escreveu alguma coisa aí no chat? Tudo ok, professor. Tudo certo. Então, vamos lá. Bom, e como que a gente vai lidar com serviços, que é o grande ponto provavelmente da gestão pública, que não é produção de bens, normalmente é gestão de serviços. A gente tem um modelo chamado ServiQual, de qualidade, também conhecido como modelo de 5 gaps, ou 5 lacunas, que é um instrumento de mensuração de qualidade. Ele foi criado por 3 autores aqui, em 88. E como que ele funciona? A gente tem na especificação de um serviço, a gente pode ter vários ruídos. Então, por exemplo, aqui um desenho, um cartoon como se fosse uma sequência do que o consumidor propôs, o que foi especificado na RFP, na requisição para propostas, o que foi desenhado pelo pessoal de engenharia, o que foi produzido pelo pessoal de produto, o que o pessoal de implementação que chegou para o consumidor e o que o consumidor realmente queria. Então, a gente pode ter vários ruídos nesse processo para estabelecer o que o consumidor final quer, o que o cliente do processo quer. E como que a gente mensura esses problemas? A gente vai ter, principalmente, um gap, uma lacuna gigante entre a expectativa do serviço e a percepção do que o usuário quer. Então, a gente vai ter de um lado aqui, essa linha pontilhada daqui para baixo, é o pessoal, é a parte interna da organização, e da pontilhada para cima é o usuário final. Como que é feito, como que é construída a expectativa do serviço com relação ao que o usuário vai ter? Vai ser as necessidades que ele tem, junto também a experiência passada e comunicação que ele recebe de outras pessoas. Além disso, a gente vai ter o principal gap entre o que o cliente espera e quem está fazendo a gestão do processo vai ser esse gap 1, que é o primeiro grande gap. E como que isso vai chegar até o usuário final? A gente vai ter depois, entre o que a gerência definiu, o gestor entende como necessidades do usuário do serviço, e traduzir essas percepções para a especificação da operação, então é o segundo gap,
Então, tem o primeiro gap, que é o que o gestor acha que o cliente final quer, o consumidor final quer. O segundo gap é como que isso é traduzido em especificação de produtos e serviços. E nisso, nessa especificação, vão ter mais dois gaps. O primeiro vai ser a comunicação para os usuários e a entrega do serviço. Então, que vai ser os contatos, tudo aquilo que for feito para o usuário final. E aqui também o usuário vai receber essa comunicação, que é, o serviço funciona das 7 da manhã às 5 da tarde. Chega lá às 7 da manhã, não está funcionando. Começa, na verdade, só às 7h30. Você criou uma expectativa no usuário final que vai frustrá-lo. E entre a entrega do serviço vai ter a percepção do serviço, que vai gerar também o quinto gap entre a expectativa e a percepção. Então, a gente vai ter esses vários gaps em todo o processo, entre o que o usuário final precisa, até o gap entre o que o gestor vai achar que ele precisa e como isso vai desencadeando ao longo do processo, entre a tradução do que a gente imagina que o usuário final precisa nas especificações do serviço, depois um gap entre o que é entregue e o que está especificado, entre o que é especificado e a comunicação para o público em geral. Então, a gente vai ter vários gaps que a gente tem que estar atentos. E esse mapa, ele é bom para a gente, quando for trabalhar com essa expectativa de usuário final, de serviço, para ter um mapa de onde a gente pode levantar informações, para saber a comunicação, a especificação do serviço, entre o que é especificado e o que é prestado, está tendo alguma diferença, ou entre o que a gente acha que o usuário final precisa e o que a gente está, como gestor, está definindo, tem algum gap. Então, é um mapa interessante para a gente fazer esse tipo de levantamentos. Bom, alguma dúvida, pergunta até aqui? Ainda não apareceu pergunta, professor. Ótimo, tranquilo. Então, qualquer coisa, vocês me interrompam, por favor. Bom, e como que a gente mensura o que o usuário precisa? Então, a gente viu que a importância da qualidade, que é ver as definições de especificações dos serviços ou dos produtos, e que a gente precisa ter uma definição clara do que precisa ser feito ou qual serviço precisa ser prestado. Então, vamos para a parte prática. Como que a gente mensura o que o usuário final do serviço quer, para depois a gente traduzir isso em processos na operação que a gente vai mapear ali um pouquinho mais para frente. Professor, bom, diga. Rapidinho, é David aqui do Polo Salvador. Diga. Esse layout que o senhor está apresentando aí, a gente pode se basear nele para o fórum? É nessa mesma perspectiva de mostrar o layout e mostrar sua funcionalidade e o que a gente pode melhorar? É essa a pegada? O fórum, você fala do layout, é porque tem um layout processo. Da disciplina. Isso. Não, o layout seria a parte física. Então, por exemplo, um hospital público, como que está o processo? Certo. O processo de atendimento, você vê o layout físico. Certo. A estrutura mesmo, entendi. Isso. Bom, como que a gente vai mensurar o processo as expectativas do usuário final? Em psicologia, tem uma separação de fatores motivacionais entre os fatores que influenciam o comportamento de uma pessoa, chamado um modelo de Herzberg, que é um autor, né? O Herzberg, e ele divide os fatores em dois tipos, os fatores motivacionais ou não motivacionais, em fatores higiênicos e fatores motivacionais. O que é um fator higiênico? É aquele que, se você tem ele não vai motivar, mas se você tiver em falta, vai gerar uma desmotivação. Então, por exemplo, pagamento de salário em dia. Você não fica motivado porque o salário está pago em dia. Mas se o salário for atrasado, vai gerar uma desmotivação, vai gerar uma insatisfação.
A mesma não a mesma coisa, mas o inverso são os fatores motivacionais, que a presença deles vai gerar uma motivação, mas a falta não gera uma desmotivação. Então, por exemplo, você está trabalhando num setor que tem um programa de treinamento internacional com a ONU. Tipo, você vai ficar muito motivado se tiver esse programa de treinamento, mas se não tiver, não é um fator que vai gerar uma desmotivação. Então, seria um extra. E estendendo esse processo de fatores, de separar entre fatores higiênicos e motivacionais, tem um modelo chamado modelo de Kano, que vem lá do Japão, que a gente vai separar todos os atributos de um serviço em diferentes blocos. Então, é um método de gestão da qualidade baseado nas necessidades dos clientes, desenvolvido nos anos 80, e ele separa os requisitos em 5 grupos. Vai ter os requisitos atrativos, então são aqueles os motivacionais, que se tiver, você fica feliz, mas se você não tiver, não teria tanto problema. Os obrigatórios / necessários, que são aqueles que se você tiver, você não vai gerar nenhuma satisfação, mas se você não tiver, vai gerar um problema. E por fim não, e no meio aqui dos dois vai ter os unidimensionais e de performance, que são os que quanto mais você tem, melhor. Aí você também tem os indiferentes, que tanto faz você ter ou não ter, e os reversos, que você ter o fator gera uma insatisfação. Então, vamos falar alguns exemplos deles. Então, na verdade, aqui seria um gráfico dessa satisfação ou insatisfação, e se a funcionalidade está presente, aqui 100% implementada ou não. Então, o indiferente, tanto a funcionalidade presente ou não, a satisfação do usuário final, tanto faz, não tem nenhuma alteração na satisfação do usuário. Já atrativo, se eu não tenho, aqui a funcionalidade não está presente, eu não entro numa insatisfação, mas se eu tiver, eu passo a ter uma satisfação maior. As esperadas ou obrigatórias, se eu tenho ela implementada, eu não vou ter uma satisfação porque eu tenho o mínimo necessário, mas se eu não tiver, eu vou gerar uma insatisfação. E as de performance estariam aqui nesse crescente direto. Bem, como a gente vai mensurar isso? Na prática, como que a gente mensuraria isso? Esse modelo, ele estabelece que a gente vai separar todos os fatores. Eu não sei por que está riscando em vermelho aqui os slides, mas não está atrapalhando. A gente vai ter um questionário, vai levantar todas as funcionalidades que a gente acredita que sejam importantes para a gente pensar, e a gente vai fazer para cada funcionalidade, no questionário, 2 questões. Uma questão como se fosse de maneira funcional, e uma questão de uma maneira negativa ou disfuncional. Então, por exemplo, suponha que eu queira saber quais são as características que eu preciso para um restaurante popular. Então, a questão do cardápio. Eu quero ver como que esse fator cardápio está para o usuário final desse serviço. Eu vou fazer 2 questões, eu vou estabelecer 2 questões dentro desse questionário. Então, por exemplo, como você se sente quando o cardápio é bem variado? É uma questão em que a funcionalidade está implementada. Então, a gente tem as respostas aqui, como se fosse uma escala de Likert, quando a gente vai em farmácia, que tem o sorrisinho, e vai até o final quando tem a carinha triste. A gente tem as 5 opções aqui. Eu gosto disso, ou no outro extremo, não gosto. E a gente coloca também uma questão onde essa funcionalidade não está implementada. Então, como você se sente quando o cardápio não é bem variado? Então, a gente vai ter também as respostas. A gente vai fazer isso para todas as funcionalidades que a gente achar importantes. E a gente vai ter para cada usuário final que responder, a gente vai ter um par de respostas para essa funcionalidade, seja ela implementada ou não implementada.
E aqui a gente vai ter se vai ser atrativo, se vai ser neutro, se é obrigatório, se é unidimensional, se é o direto. E o que a gente vai fazer com isso? Então, a gente vai fazer um questionário com todas as funcionalidades, com 2 questões para cada um, se está implementado ou não. E depois a gente vai levantar os pares de resposta. Então, por exemplo, suponha um restaurante popular que a gente esteja pensando em implementar. Então, a gente vai ver limpeza, tempo de espera, preço da refeição, a qualidade da refeição, qualidade da bebida, variedade dos cardápios, mesas, ventilação, iluminação, confiabilidade. Então, a gente vai ter os percentuais de resposta de todos os usuários que a gente for fazer uma pesquisa um levantamento do que eles acham, e a gente vai separar, vai ter a contagem de proporção de respostas nesses grupos. Então, a gente tem se é atrativo, unidimensional, obrigatório, neutro. Então, por exemplo, o preço da refeição estaria unidimensional, a qualidade 60, e a gente vai vendo mais ou menos onde eles estão. Aí, o que a gente faz depois disso? A gente cria 2 coeficientes, um de satisfação e um de insatisfação, que é só fazer um percentual de satisfação entre o percentual de pessoas que fez as respostas atrativo e unidimensional sobre todas as outras, e o de unidimensional e obrigatório sobre todas. Aí calcula aqui quais são os coeficientes para cada um dos 2. Então, nos 2 para cada um das 10 respostas. E com isso, a gente vai fazer um gráfico. Como se fosse separar em meio, metade aqui, porque os 2 coeficientes vão de 0 a 1, 0 a 1, satisfação e o insatisfação, e a gente vai separar em quadrantes, entre o que seria obrigatório, o que seria unidimensional, atrativo e neutro. Então, aqui a gente teria, dependendo do que o usuário final do serviço precisar, a gente tem a sequência, o que é importante. E o que a gente vai ter? Uma ordem de priorização. Então, a gente começa com o que é obrigatório, então, o que é esperado obrigatório, depois vai para aquilo que é de performance, atrativo e indiferente. Então, segue uma ordem de priorização. Então, aqui nesse caso, o foco inicial seria o preço de refeição, depois vai para as mesas disponíveis, ventilação, a limpeza, a credibilidade, qualidade da bebida. Aí depois a variedade do cardápio é algo atrativo, mas não seria algo, num primeiro momento, tão requisitado pelo usuário final. E boa iluminação estaria como neutro, que estaria um pouquinho aqui no eixo do neutro. Então, vocês têm uma ferramenta para levantar as necessidades dos usuários. Bom, e como serviço público, além desse processo... Tem uma pergunta aqui, professor. Diga, qual que é a pergunta? Nas empresas privadas, o UX Design tem a função de ir em busca dessas informações e traçar soluções viáveis para o usuário. Sim, sim. Às vezes você tem algumas áreas que, por exemplo, a parte de experiência do consumidor, por exemplo, essa parte de UX, o X, a gente tem pessoas que estão preocupadas apenas com que a função dela é estar olhando o que o usuário final está precisando. E é o que a gente não tem ainda em serviço público, né? Mas tem algumas organizações que têm esse profissional trabalhando. E só complementando, no serviço público a gente tem o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. Então, apesar de a gente não ter um levantamento, tem uma lei que começou em 2018 que tem alguns requisitos do que um usuário precisa, na verdade, o que um usuário tem direito
quando ele vai para um serviço público. Então, a gente tem o cumprimento de prazos e procedimentos, a definição dos horários e normas, utilização de linguagem simples. Outra coisa também que veio com essa lei é aquela ideia que se o usuário final chega com um documento original, ele não precisa trazer uma cópia autenticada. O servidor público ele pode comparar a cópia que veio com o original e está aceito o documento. Você não precisa mais ter uma autenticação da cópia. Então, a gente tem já algum movimento nessa direção, tem já esse Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, que entrou em vigor em 2018, mas dependendo da situação, a expectativa dos cidadãos, a expectativa é muito alta, né? Então, às vezes a gente precisa fazer mais do que a lei exige, às vezes. Bom, a gente definiu qualidade, falou de qualidade, falou como mensurar ela, agora a gente vai para a gestão da qualidade. Como que a gente vai fazer essa gestão dado que a gente já tem definido o que a gente precisa fazer. E a gestão da qualidade, agora fazendo o gancho, fazendo a ponte até a gestão de processos, que é o tópico principal da aula, ela vem do Japão. Então, ela veio, a origem de tudo que a gente tem como mais relevante e importante em gestão de qualidade, as grandes ferramentas e conteúdo vem do Japão. O Japão, ele, na Segunda Guerra Mundial, teve 2 bombas atômicas, então, era o Hiroshima e Nagasaki, que deixou uma terra completamente arrasada. Então, a gente teve um país que foi completamente destruído pela guerra, e em menos de 30 anos, virou uma potência novamente. Então, você tem um país que foi uma destruição completa, para uma potência em menos de 30 anos. Isso trouxe os países ocidentais ficaram muito de olho, assim, peraí, como que vocês conseguiram? O que vocês fizeram aí? E o ponto da gestão da qualidade que o Japão trouxe, essa escola japonesa de gestão, é que a qualidade não está no produto, a qualidade está no processo. Então, o foco de qualquer ideia de qualidade, de gestão da qualidade, é um foco no processo. Não adianta você ter uma inspeção de qualidade no produto final se você tem um processo que gera produto com defeito. Então, a ideia é focar sempre no processo. E para eles também a qualidade não está na questão de é uma máquina avançada, um processo automatizado. Não, o foco está nas pessoas. Então, uma pessoa bem treinada, com responsabilidade, com todo o treino, com tudo aquilo que ele precisa fazer disponível, a qualidade vai surgir. Então, o foco também, além do sair do produto e ir para o processo, sai das máquinas e vai para as pessoas. Então, o foco da gestão da qualidade é as pessoas. Aqui eu tenho um vídeo rapidinho, só para mostrar como que o sistema japonês, também muita gente chama de sistema Toyota, que eu acho que é a principal empresa que implementou esse tipo de operação, como que ela opera. Então, só mostrar um vídeo rapidinho aqui. Cadê? Tá. Um vídeo de 5 minutos. Toyota knows how to make cars. Does it so well, it became the first company to produce more than 10 million a year. Its success is rooted in a special system that began what's now known as lean manufacturing, an ethos emulated by companies around the world to make products faster, cheaper, and better. Here's how Toyota changed the way we make things.
Following the Second World War, Japan was left in a precarious economic position. Steel and other metals are scarce. Already disadvantaged by lacking natural resources, materials were hard to come by. Companies had to be creative to compete. Toyota's founder, Sakichi Toyoda, started a loom business, but it was his son Kichiro who founded the motor company in 1937. They were used to working within narrow margins. As the shortage of materials increased during the war, the number of headlamps on its Model K truck was reduced to one, and it only had brakes on one of the axles. The turning point for Toyota's production system would come in the early 50s, when Kichiro's cousin Eiji would travel to the US with the veteran loom machinist Taiichi Ono. They visited Ford's River Rouge plant in Michigan and were impressed by the scale of the operation, but knew that in cash-strapped Japan, companies didn't have the resources for such a system. Having months' worth of stock sitting in a warehouse would tie up precious capital they didn't have. Instead, what truly impressed Ono was a visit to a supermarket, the Piggly Wiggly, according to legend. Japan didn't really have self-service stores at this point, and he was struck by the way customers could choose exactly what they wanted when they wanted. He decided to model his production line on a similar idea. With the supermarket formula, only enough parts were produced in the first phase to replace what was used in the second, and so on. This is where the just-in-time system really took shape. Toyota was able to eliminate much of the waste in Ford's system, making smaller numbers of parts to be used when it needed them, allowing the company to operate on a tighter budget. As part of this, Ono developed Kanban, a sign-based scheduling method which shows goods in production, and goods out. It's now seen as a precursor to barcodes. Ono and Toyota also noticed that American car companies were still employing many of Henry Ford's early production techniques. They kept operations at full tilt in order to maximize efficiencies of scale, but then had to repair defective cars after they rolled off the line. Ono believed this caused more problems and didn't encourage workers or machines to stop making the mistake. So he placed a cord above every station which any worker could pull to stop the entire assembly if they spotted the problem. The whole team would work on it to prevent it from happening again. As teams identified more problems, the number of errors began to drop dramatically. Combined with a culture of continuous incremental improvement called Kaizen, the Toyota production system built a brand known for making reliable and affordable cars. But Toyota was also getting good at producing cars quickly. In 1962, the company had produced 1 million vehicles. By 1972, they'd produced 10 million. It was around that time that the efficiencies of their factories enabled Toyota to produce a car every 1.6 man-hours, much lower than their competitors in the US, Sweden, and Germany. And as the oil prices of the decade sent gas prices higher, cheap-to-run Japanese cars became much more appealing to Americans, whose powerful but gas-guzzling vehicles suddenly became very expensive to run. Today, Toyota has made over 250 million vehicles. Others have looked to them to learn the lessons of lean, combining craft with mass production, avoiding waste while striving for constant improvement. Boeing is perhaps the most famous, restructuring a plant to better suit TPS. Intel is another long-time lean ambassador and is exploring the principles in the context of AI and the Internet of Things. A Canadian hospital even used Toyota's system to decrease wait times in its ER. The Toyota production system changed not just how cars are made globally, but how we approach making things full stop. It also showed that there's always a better way to make a product. Bom, aqui, peraí. Ah, não, acho que eu apertei coisa errada aqui. Peraí. Puxa aqui. Peraí que eu apertei coisa errada aqui. Parei de... Share. Pronto. Voltando aqui. Então, toda essa parte de Lean, do sistema Toyota de qualidade, ele tem com pilares, três M's que eles chamam, que é evitar os desperdícios, que é chamado de muda, a irregularidade e sobrecarga. Então, sobrecarga é quando, tanto de equipamento quanto operador. Então, se você está operando
um ritmo mais acelerado ou intenso que a pessoa ou a máquina consegue operar, vai dar problema. Então, a ideia é não ter sobrecarga. A questão de irregularidade, então, eles tentam, de maneira bem forte, ter a demanda, de certa forma, manter um ritmo padrão, não ter picos e vales de operação. E os desperdícios, que são o principal foco do sistema de produção deles. Então, o desperdício não é só de produtos, mas é de transporte, movimentação, tudo aquilo que não está, o que eles chamam de adicionar valor. Então, mostrar um exemplo também alguns vídeos bem rápidos, melhor do que eu falar é mostrar alguns exemplos. Um exemplo de aplicação desse conceito em hospital. Aqui, por exemplo, um exemplo no hospital público do Ceará. Então, rapidinho, deixa eu pegar aqui. Reduzir a demanda é um desafio diário para a administração pública. Desde o ano passado, o Hospital Geral César Caos implantou o Lean, projeto desenvolvido em parceria com o Hospital Sírio-Libanês e que tem como objetivo reduzir a superlotação nas urgências e emergências. A maternidade foi a primeira ala do hospital a receber o projeto. Aplicado na indústria automobilística, o Lean foi trazido para o sistema de saúde para agilizar processos e otimizar fluxos. Com isso, o hospital recebe mais pacientes e aqueles que estão em atendimento conseguem ter seu tempo de permanência otimizado. Aqui nós temos 2 salas de parto, certo? Uma de alto risco, outra de risco habitual. Então, nós conseguimos otimizar o fluxo de atendimento da paciente de risco habitual para que ela chegue ao seu local de resolução do seu problema de saúde de forma mais ágil, de forma mais rápida e tenha a sua queixa de saúde resolvida de forma mais otimizada. Implantado há pouco mais de 7 meses, o projeto já trouxe resultados significativos. No último mês de junho, chegou à marca de 2.000 atendimentos, apresentando uma média de 300 a mais em relação aos outros meses. Nós também conseguimos reduzir o tempo de permanência para 2,7 dias, esse tempo era de 4,7 dias. Quando eu reduzo o tempo de permanência, eu estou reduzindo taxas de infecção, taxa de mortalidade e também consigo reduzir custos. Ana Júlia nasceu no dia 25 de junho. Há 9 dias no hospital, tanto a pequena como a mãe, Ana Karine, precisaram de cuidados especiais. Fui muito bem atendida, desde que eu cheguei, na hora do parto, as médicas, as enfermeiras, todo um acompanhamento, todo mundo muito paciente. Após todos os cuidados necessários, ela conta as horas para receber a tão sonhada alta. Eu estou esperando até para hoje, né? Se Deus quiser, confio que vai dar certo para hoje. Experiência exitosa, a ideia é que o projeto Lean seja aplicado em todas as alas do hospital. Já iniciamos a implantação na cirurgia geral e estamos em processo inicial no serviço de clínica médica. E o próximo seria a neonatologia. Bom, aqui é um exemplo de aplicação desses conceitos. Espera aí. Apresentação de slides. Então, a gente tem várias aplicações desse conceito, não só na indústria. Então, a origem desses conceitos são na indústria, mas a gente tem aplicação em diversos setores que não são apenas o setor industrial. Bom, começou essa revolução no Japão e o Ocidente estava muito em cima, assim, o que eles estão fazendo, o que está acontecendo. Aí, na década de 80, tem até algumas matérias aqui, falando, o segredo do Japão, o William Edwards Deming. Aí tem um documentário da NBC, se o Japão pode, por que a gente não pode? Também um documentário de 1980, os métodos do William Edwards Deming. Então, imagino que alguns de vocês já devem ter ouvido falar dos 14 pontos de Deming em administração geral, em teoria da administração. O Deming, ao fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão ele ficou sob tutela dos americanos por um tempo, e no esforço de reconstrução do Japão, teve um consultor, o Deming, que esse cara aqui é um estatístico, que ele começou a levar várias ideias de controle de qualidade para a indústria japonesa.
E lá eles abraçaram totalmente as ideias de Deming, e foi algo que revolucionou completamente a operação deles. Então, o Deming muitas falam que é o pai da gestão da qualidade, é o pioneiro no controle estatístico de processos, e ele tem várias frases famosas dele sobre gestão. Tem: se você não consegue descrever o que faz em termos de processos, você não sabe o que está fazendo. Um sistema ruim sempre derrota um bom funcionário. Então, não adianta ter uma pessoa boa lá trabalhando, motivada, esforçada, se o sistema em si está mal desenhado. Você não administra aquilo que não mensura, sem dados você é apenas outra pessoa com opinião, um líder é um técnico e não um juiz. E o que a gente tem de mapeamento de processos com ele? É muito forte a questão de, em vez de focar na pessoa, vou avaliar a pessoa. Não, você vai avaliar o processo. Então, se você tem um processo bem desenhado, o resultado vai aparecer. Então, como que a gente vai mapear o processo? Então, dentro de qualidade, a gente tem o que são chamadas 7 grandes ferramentas de qualidade. A gente vai ter o diagrama de Pareto, histograma, gráfico de dispersão, o gráfico de espinha de peixe, folha de verificação, gráficos de controle e fluxograma. Esse vai ser o nosso foco dessa disciplina, que é a questão de montar os fluxos. Só para citar as outras, por exemplo, o histograma é quando a gente pega uma variável e coloca a distribuição dela. Então, por exemplo, se eu tenho aqui os tempos de atendimento de um setor, os tempos de atendimento ao usuário. Então, eu tenho aqui de 39 a 41 minutos, de 41 a tanto, de 35, você tem uma distribuição de quanto que esses tempos de atendimento estão dispersos entre os diferentes grupos. Já o gráfico de dispersão, a gente vai ter 2 variáveis ao mesmo tempo. Então, eu posso ter o tempo de atendimento e aqui o volume financeiro envolvido. Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma autorização de uma emissão de habite para a construção de casas. Então, dependendo do valor da complexidade, talvez isso se reflita no valor envolvido. Então, demora mais ou menos com relação à complexidade do projeto medido, por exemplo, em valor financeiro. O diagrama de Pareto vem do italiano aí, Vilfredo Pareto, é o criador desse gráfico, ou dessa ideia, em que a gente tem que 20% das causas, elas correspondem a 80% dos resultados. Então, se você for pensar que 20% dos jogadores são responsáveis por 80% dos gols, 20% dos problemas tomam 80% do tempo de uma área que está fazendo atendimento ao público. Então, por exemplo, se eu tenho uma lista de reclamações de consumidor, de usuário final, reclamação do público. Eu tenho quantidade por tipo de reclamação, então, demora no atendimento, 88 reclamações, transferência de ligações, 74, falta de empatia, 6, informação incorreta, 34, ligação indevida, 16. Aí a gente ordena do maior para o menor, e tem os principais casos aqui que vão responder a quase 80% dos problemas. Então, se a gente tivesse que focar em resolver algum tipo de problema, ou se não podemos resolver todos, a gente focaria naqueles que são os mais relevantes. Então, seria uma ferramenta que serve para a gente tomar a decisão sobre o que priorizar. O diagrama espinha de peixe também conhecido como o diagrama de Ishikawa, que é o criador desse diagrama, que tem uma cara de espinha de peixe. Então, a gente tem qual que é o efeito, qual que é o problema que a gente quer resolver, e a gente separa quais são as possíveis causas ou fontes desse problema.
É o método, é a mão de obra, é o material, é a medida que foi utilizada, é o ambiente em que está envolvido, é a máquina que fez. Então, é uma maneira da gente estruturar todas as causas possíveis. Então, por exemplo, suponha que eu estou com um produto com defeito. Para o meio ambiente, tem algum problema de calor na linha de produção, de operação, falta espaço. Material, é a matéria-prima com qualidade, com baixa qualidade. É o fornecedor que está atrasando a entrega de insumos. Então, a gente tem várias causas possíveis. Então, a gente faz como se fosse essa organização de todas as possíveis causas, para pensar em onde que a gente pode atuar. Os gráficos de controle é o que a gente tem, que a gente não precisa necessariamente esperar ter algum problema para agir. Então, gráfico de controle, a gente vai ter qual que é a especificação, por exemplo, do tempo de atendimento e quais são os limites, o máximo e o mínimo. E a gente vai registrando os tempos de atendimento e a gente vai vendo se está tendo alguma tendência ou não. A folha de verificação é como se fosse fazer um risquinho para cada tipo de problema que tem por dia da semana, para ver se aparece algum padrão. Então, o atraso. Então, dá para ver que o atraso está concentrado mais na quinta-feira do que nos outros dias. Embalagem, não parece ter um padrão claro. Os riscos, também nos outros não parecem ter tanto um padrão, mas é uma maneira de verificar e até ver quais problemas estão aparecendo. E, por fim, o que a gente vai usar, que é o fluxograma, que é desenhar o processo como ele ocorre em todas as suas etapas. Então, esse vai ser o nosso foco aqui de processos. Bom, fluxograma. Então, imagino que todos de vocês já saibam fazer um miojo, que é pegar a panela, ferver 2 copos d'água, a água ferveu, colocou o miojo para esquentar por um tempo, para cozinhar, e depois tem o tempero e depois comer. Então, se a gente tivesse que desenhar um fluxograma de preparo do miojo, então você sabe como que é o processo. Se você tivesse que documentar esse processo, como que a gente faria? Aqui um exemplo simples. Então, a gente teria as etapas. Então, por exemplo, primeiro fervo a água, depois coloco o macarrão na panela, depois espera 5 minutos, mexe um pouco, aí se vai escorrer a água, então tem gente que come o macarrão instantâneo com água, outros que não. Então, se você escorreu, você coloca o tempero, serve num prato com garfo, ou se não, coloca o tempero, serve num prato fundo com colher. Então, é uma maneira da gente representar esse processo. E a gente tem algumas maneiras de representar processos, não é apenas uma só. Então, a gente vai falar de cada uma delas agora. Daí, antes de entrar alguma dúvida, pergunta... Tranquilo até aqui? Não, professor, até agora não. Tá ótimo, então. Então, vamos lá. Então, como que a gente vai mapear e gerenciar e até melhorar esses processos? A gente tem o BPM, a gente vai falar de 3, o BPM, o CIPOC e o VSM. O BPM é uma sigla que chama Gerenciamento de Processos de Negócio, em inglês, que é Business Process Management, que é um conceito que a gente tenta otimizar os resultados da organização por meio da melhoria dos processos. E no BPM, a gente vai separar os processos em 3 tipos. O processo primário, o processo de suporte e os processos de gerenciamento. Então, como que a gente separa cada um deles? O primário é o processo que agrega valor diretamente para o cliente. Então, é aquilo que o cliente, o usuário final,
foi buscar. Então, por exemplo, numa pizzaria é fazer a pizza. No hospital é a cirurgia em si. Na área de construção é fazer seguir o processo construtivo. Então, esses seriam processos primários. Já os processos de suporte, ele não é o que gera, não é aquilo que o usuário final foi atrás, mas você precisa deles como suporte para os processos primários. E a gente pode ter processo de suporte secundário, terciário, vários níveis. Então, por exemplo, na pizzaria, cortar queijo não é um processo que o cliente está pagando pelo corte de queijo. Mas você precisa dele para fazer a pizza. No hospital, o preparo da sala não é o objetivo do usuário final. Ele não está lá para você preparar a sala, está pela cirurgia. Mas você precisa do preparo da sala para que a cirurgia ocorra. Na construção, a mesma coisa. O preparo do concreto, do cimento, você não é um processo fim. Então, ele serve de apoio, de suporte para o processo que é o que o usuário final está precisando. E, além disso, a gente vai ter os processos de gerenciamento. Então, como que a gente vai mensurar, controlar, monitorar as atividades durante o processo para que todas as operações ocorram de acordo com aquilo que foi estabelecido, então, com os objetivos e as metas de desempenho pré-acordadas. Então, por exemplo, numa pizzaria, um processo de gerenciamento é o processo ou até num restaurante, das comandas, daquilo que foi pedido, se está sendo feito ou não. No hospital, aqui está bem pequeno, não sei se dá para ver aqui no fundo, você vê que tem uma pessoa como se fosse uma lousa. Tem alguns hospitais, algumas operações que você tem ali uma pessoa controlando, como se fosse um checklist para ver se já foi feito tal coisa, X, Y, Z, todas as etapas para ver se não está sendo nada esquecido. Na construção civil, esse processo de gerenciamento é aqui o processo de controle de obras. Então, a gente vai ter no BPM, esses três categorias de processos primários, os de suporte e os de gerenciamento. Bom, o BPM, em geral, além dessa separação dos tipos de processo, ele segue como se fosse um fluxo para melhoria. Então, a gente vai ter um projeto de melhoria, aí a gente faz a modelagem. O que é a modelagem desse processo? É um mapeamento de processos em si, que a gente vai ver se a mudança, onde que vai ser feita a mudança, então se vai mudar um processo ou não. Às vezes, em alguns cenários, a gente vai ter alguma simulação de volume, então tem softwares de simulação principalmente de processos físicos e de manufatura. Aqui vai ter a execução, a monitora para ver se teve a melhoria ou não, e depois segue o ciclo de novo. É como se fosse um ciclo PDCA, que é planeja, faz, checa e age para corrigir. Vai fazendo um ciclo para tendo cada vez sempre a melhoria dos processos. E no planejamento, a gente vai ter um mapeamento em si dos processos. Então, a gente pode ter uma abordagem de cima para baixo, ou de baixo para cima, ou esse top-down. Quando a gente começa com os macroprocessos e vai detalhando com o tempo, ou a gente começa com o maior detalhamento possível e vai agrupando até chegar num nível interessante de análise. E a gente vai ter tanto uma situação atual, que é o que chama de as-is, quanto uma situação futura, que seria o to be, que seria, se a gente tem um processo hoje de tal maneira, se a gente fizer uma pequena alteração ou uma alteração total, como que isso vai impactar na operação? E aqui a gente vai ter várias notações, e do BPM específico tem o chamado de BPMN, que é a notação do BPM. Então, esse termo BPMN quer dizer a notação do BPM, que tem uma notação específica. E mostrar um exemplo aqui, rapidinho,
Eu vou aqui num site, bpmn.io, vamos fazer um exemplo de uma anotação de um mapeamento de processos aqui junto com vocês. Eu vou aqui, eu vou criar. Bom, todo processo no BPMN, ele começa com essa bolinha aqui, simples. Então, eu vou colocar, suponha que eu queira fazer um processo de ir na farmácia e comprar um remédio. Então, primeiro começa o processo, entrar na farmácia. Entrar na farmácia. Farmácia. Ponto. Essa é a primeira etapa do processo. Aí, a primeira etapa é procurar o remédio. Bom, eu procurei o remédio. Aí a pergunta que vem é: encontrei ou não encontrei? No BPMN e na maioria das notações de mapeamento de processo, quando você tem uma decisão sim ou não, a gente vai ter um losango para essa resposta. Vai ser essa figura aqui, que vai ser a pergunta: encontrou o remédio? Então, deixa eu colocar aqui para cima. Opa. Então, se eu encontrei o remédio, suponha que aqui é o... Sim, encontrou o remédio. Aqui eu vou ter ir no caixa e pagar. Depois que eu vou no caixa e paguei, eu vou ir embora. Então, aqui tenho as etapas, se eu encontrei o remédio. E se eu não encontrei o remédio? Se eu continuar aqui, eu vou ter a outra opção. Ali foi que eu encontrei o remédio. A outra opção é: não encontrei o remédio. Deixa eu colocar aqui para baixo. Eu vou pedir ajuda ao atendente ali da farmácia. Pergunto ao atendente. Aí, de novo, o atendente encontrou o remédio? Ver se ele encontrou o remédio. Se ele encontrou o remédio, eu vou colocar aqui, eu vou no caixa e pago. Sim, o atendente, eu fui lá, eu não encontrei o remédio, vou colocar aqui encontrei, vou falar que aqui sou eu e ali é o atendente. Encontrei o remédio? Encontrei, fui no caixa, paguei. Não encontrei o remédio? Eu perguntei ao atendente pelo remédio. Ele encontrou o remédio? Sim. Aí eu vou no caixa e pago. Ele não encontrou o remédio? Deixa eu colocar aqui. Aí eu vou embora também. Vou colocar aqui só para... Tem pergunta, viu, professor? Tá meio... Deixa eu aumentar aqui, ver se... Tá, consegui. Não tá tão bonitinho, mas serve para vocês pensarem, tipo, um processo simples, como que a gente pode fazer, mapear dessa maneira. Mas qual que é a pergunta? Diga. Oi? Qual que é a pergunta, por favor? Acho que eu não tô vendo aqui o... Professor, vou fazer, acho que Graça ficou fora. João Luiz pergunta: bom dia, professor. Na atividade de criação do BBMN, precisa duas raias? Eu não entendi a pergunta. E o outro é Priscila Coutinho. Professor, já fiz atividade de mapeamento de processo, mas fiz no Word. Algum problema? Não. Começar de trás para frente o Word, não, sem problema. Se você fez o desenhinho da atividade, não tem problema.
Com relação às raias, eu não coloquei aqui, mas a gente pode separar as atividades por quem é responsável. Então, por exemplo, a gente tem esse conceito de raias, que é esse bloco aqui. Eu não coloquei nenhuma raia diferente. Então, uma raia seria quem é o responsável, qual setor. Então, voltando aqui deixa eu mostrar aqui no apresentação de slides. Aqui eu posso ter um processo onde começa num setor e depois, dependendo da situação, ele vai para outro setor. Então, eu começo no setor e eu posso separar nesse mapeamento de processos quem é o responsável, qual área é responsável pelo quê. Então, não preciso necessariamente estar todo mundo num bloco só. Eu posso separar e detalhar essas etapas, colocar aqui. Eu fiz um pedido de algum procedimento, foi para um outro setor. Aí esse setor tem que fazer a avaliação e mandar para um terceiro setor, que depois volta para o setor original de requisição. Então, a gente pode separar por raias. Essas raias são para separar quem são os responsáveis. Eu posso ter aqui uma área de, sei lá, o setor de obras fez uma requisição para o setor jurídico. E dentro do setor jurídico, nesse bloco aqui, eu tenho algumas segmentações. Um setor de contratos, um setor de licitações, diversos setores ali dentro. Então, é uma maneira também de detalhar o processo. Vocês podem... Não é obrigatório, mas vai depender muito do qual nível de detalhamento que vocês vão querer deixar no processo. É para controle de vocês depois, né? Ok? Mais dúvidas? Perguntas? Se não, vamos continuar. Por enquanto, não. Ótimo. Então, vamos lá. Então, fiz ali o exemplinho no BPMN. Se vocês jogarem BPMN no Google, vai ter várias opções. Não tem nenhuma opção específica, melhor ou pior. Vão naquela que vocês se sentirem mais confortáveis ou acharem mais fácil. Bom, agora a gente tem um outro método, que é o CIPOC. Perdão. O CIPOC, a gente vai separar o processo em várias etapas, e cada etapa, quem é o fornecedor e quem é o cliente vai ter mudanças. Então, por exemplo, eu tenho aqui a separação entre S, que quer dizer suppliers ou fornecedores, I, quais são as entradas, os inputs, o P, que é o processo, o S. Nossa, estou com crise de tosse agora. O O, que é os outputs ou saídas, e o C, quem são os clientes ou os consumidores. A gente vai separar nessas esses cinco blocos. Gente, só um minutinho aqui que eu vou pegar uma pastilha que eu tô com crise de tosse. Só um minutinho. Peraí. Deixa eu travar aqui. Não, tem uma pastilha. Perdão, gente, estava com uma crise de tosse aqui, peguei uma pastilha. Vamos lá, vou voltar aqui. Apresentação de slides, pronto. Vamos lá. Bom, vamos fazer um exemplo para ficar mais claro. Então, imagine um processo que eu tenho o pagamento de um fornecedor por meio de nota fiscal. Eu tenho 4 etapas e 3 participantes. Eu vou ter o fornecedor, a área comercial e contas a pagar. E as 4 etapas vão ser receber a nota fiscal,
validar a nota fiscal, lançar a nota fiscal no sistema e realizar o pagamento. Então, como que a gente começa esse mapeamento via CIPOC? A gente vai ter a primeira linha, o primeiro processo, que é receber a nota fiscal. Nesse processo, o fornecedor desse processo, o supplier, é o fornecedor das peças. As informações necessárias são a nota fiscal e as informações de cadastro. O processo em si é receber a nota fiscal. O resultado desse processo é a nota fiscal recebida. E o cliente é a área comercial. Então, a área comercial foi lá e recebeu a nota fiscal. Aí a área comercial passa a ser o fornecedor, ou a área cliente, a área de contas a pagar, e a gente precisa validar a nota fiscal. As informações necessárias são a nota fiscal recebida, também o manual de preenchimento da nota fiscal, ou as regras. E o resultado é a nota fiscal validada, sem erros ou informações faltantes. Aí a área de contas a pagar, para ela mesma, ela vai validar, o input é com a nota fiscal validada, ela vai lançar a nota fiscal no sistema, o resultado é a nota fiscal lançada com data de pagamento definida, e, por fim, a gente vai ter a área de contas a pagar para o fornecedor de peças, o pagamento da nota fiscal. Então, ela vai estar com a informação da nota fiscal lançada, resultado da nota fiscal paga no prazo, para o fornecedor. Então, a gente pode ver que, dependendo de qual etapa de um processo geral a gente esteja, a gente pode ter, a mesma área pode ser ou cliente ou fornecedora. Então, a gente tem esse tipo diferente de mapeamento de processo. A gente pode ter aqui várias etapas, essas 4 etapas, com esses três atores tendo diferentes papéis. Então, dependendo de como a gente mapeia o processo, pode ser diferente. Aqui um outro exemplo simples, para ficar mais fixo o conceito. Então, imagina qual que vai ser o CIPOC de ir num restaurante, que a gente tem que conseguir uma mesa, fazer o pedido, comer, pedir a conta e pagar a conta. Então, o primeiro processo é chegar no restaurante, não teria nenhum cliente, nada envolvido. Bom, aí o fornecedor e a solicitação da mesa para conseguir a mesa e ter uma mesa disponível, a gente tem essa primeira etapa. Que quem vai ser o fornecedor é o garçom, que vai precisar ter esse processo aqui. Na etapa seguinte, o cliente faz o pedido, que é o fornecedor, ele vai estar aqui com a informação precisa da informação do pedido. Aí tem o processo de anotar o pedido anotado que vai para o chefe / para a cozinha. Aí, com o pedido anotado, a gente tem o processo de preparação do prato. Aí, quando tiver preparado o prato, o cliente aqui, no caso, é o garçom, que vai ter o prato disponível para levar para a mesa. O garçom com o prato preparado, ele leva o prato até a mesa, onde o cliente vai consumir. Depois o cliente vai fazer o pedido da conta para o garçom. O garçom vai levar a conta fechada e vai ter o pagamento da conta. O cliente, no caso aqui, vai ser o restaurante e sair do restaurante. Então, é uma maneira diferente de fazer esse mapeamento de processo. Então, em vez da gente fazer um fluxo, como se fossem as caixinhas, a gente vai fazendo como se fosse etapa, linha a linha. E mais um exemplo aqui, só para
reforçar. Então, imagine que a gente tem um processo de solicitação de exame de raio-x. Então, a gente tem que ir no médico, obter a solicitação do exame, realizar um exame num centro de diagnóstico por imagens e voltar ao médico com os exames. Então, novamente, a primeira etapa é ir ao médico. Então, a gente vai... O médico vai ser o fornecedor e a gente vai com as informações de descrição do problema, ele vai escrever uma solicitação do exame, o output vai ser a solicitação do exame em si, a guia para fazer o pedido do exame de raio-x para o paciente. Aí o paciente, com o processo com a guia do exame, ele vai lá, tira o raio-x, o output vai ser a imagem do raio-x. Nesse processo aqui, o centro de diagnóstico por imagem foi o cliente dessa solicitação. Aí o centro de diagnóstico por imagem, com a imagem de raio-x, tem o processo de análise da imagem e vai fazer um laudo, que vai entregar o laudo pro paciente. O paciente, com esse laudo, vai pegar o laudo, levar o laudo até o médico. E o médico, com o laudo e com a imagem de raio-x, vai avaliar, vai ter um diagnóstico, vai dar o diagnóstico, na verdade, para o paciente, que é a etapa final. Então, é uma maneira diferente de a gente fazer o mapeamento de processos. Alguma dúvida, pergunta até aqui? Professor, minha única dúvida é o seguinte: eu fiz naquele programa que o senhor passou e fiz aquele formulário de fluxograma mesmo. Agora, sim, na explicação do processo, teria necessidade de eu fazer essa descrição como tá assim? Acho que alguém está com o áudio aberto, eu não estou conseguindo ouvir. Graça, seu áudio está aberto. Mais cedo, mas ele não visualizou. Graça, seu áudio está aberto. Porque eu ia fazer uma pergunta, ou eu ia dizer ao professor que não tem pergunta. Tinha uma pergunta de uma aluna que era a respeito de como construir o mapeamento, mas eu perguntei a ela aqui, no chat, se foi a dúvida foi sanada, mas até então ela não me respondeu. Ah, tá. O método de mapeamento são esses daqui que a gente está mostrando, que é o BPMN, o CIPO, que a gente vai falar do VSM. Mas, desculpa, foi interrompido. Você estava falando que você fez no software? Isso, eu fiz no software que o senhor passou. Aí, assim, não tive muito domínio, inclusive já até postei a atividade. Não tive muito domínio do aplicativo. Assim, algumas coisas dá certo, não obedeceu tal, mas consegui fazer. Agora que eu estou vendo esse outro modelo, dentro daquilo que eu apresentei, teria necessidade de deixar mais detalhado como está nessa forma ou não? Depende do nível que você quiser. Não precisa... Por exemplo, são dois separados. O CIPOC é um, o BPMN é outro. São métodos diferentes. A gente está só mostrando vários caminhos. Você pode escolher um e seguir com ele, sem problema. Pronto, perfeito. Ótimo. Bom, vamos então para o último, que é o VSM. O VSM, ele vem diretamente do sistema Toyota, e ele é bem parecido. O VSM quer dizer mapeamento do fluxo de valor, ou Value Stream Mapping, por isso que vem essa sigla. A diferença dele para um processo normal é que a gente vai colocar a gente tem o fluxo de produtos, ou materiais, o fluxo de informações, e a gente vai incluir o fluxo de tempo. Acho que a grande diferença nesse VSM é o fluxo de tempo. E os tempos que a gente vai ter no sistema Toyota, a gente tem um conceito que chama de tempo TACT, ou como se fosse um metrônomo, para quem já viu coisa em música, que tem um metrônomo que fica marcando o tempo. Então, a gente vai ter um tempo de demanda,
que precisa ter tantos atendimentos por hora. Aí a gente vai olhar no processo se os tempos que estão demorando, tanto o tempo de ciclo quanto o lead time, se eles estão atendendo a demanda. Então, a gente vai ter essa inclusão. Mas eu acho que o principal ponto do tempo, de inclusão do tempo no VSM é o seguinte. Então, suponha que eu tenha o seguinte caso. Eu tenho uma demanda de 200 unidades por mês. Então, eu estou pensando numa fábrica aqui que tem 200 unidades por mês. São 20 dias por semana. Aí eu vou ter 60 unidades de estoque, depois passa por um processo que demora 2 minutos, aí tem 50 unidades de estoque, passa para o segundo processo que demora 5 minutos, aí vai para um estoque aqui que tem 70 unidades, e vai para um processo que demora 10 minutos. Então, o que a gente vai ter aqui? Eu tenho de processamento mesmo, eu tenho 2 minutos no primeiro processo, 5 minutos no segundo processo, e 10 minutos no terceiro processo. Mas eu tenho tempo também que eu estou parado aqui no estoque. Então, se eu tenho 200 unidades por mês, então meu metrônomo lá, o ritmo, são 200 unidades por mês, seria o equivalente a, pensando em 20 dias úteis, seriam 10 unidades por dia. Então, se eu tenho uma demanda de 10 unidades por dia, aqui nesse primeiro estoque, eu tenho estoque para 6 dias. Aqui, 5 dias. Aqui, 7 dias. Então, eu vou ter que o material aqui, ele entrou, ele esperou 6 dias, pensando no primeiro a entrar, primeiro a sair, então, como se fosse uma fila. Demorou 6 dias, depois passou um processo de 2 minutos, 5 dias, 5 minutos depois, 7 dias e 10 minutos no processo. Então, eu tenho um tempo total de 18 dias, que a partir do momento que o material entra até ele sair para entrega, 18 dias, e 17 minutos de processamento. Então, o que eu tenho? Eu tenho que só 0,03% do tempo é adicionando valor. Então, eu poderia pensar a mesma coisa, por exemplo, num hospital. O tempo que a pessoa parou na recepção, depois o tempo de recepção é tipo 10 minutos, só que ela passou, sei lá, 3 horas esperando até ser atendido na recepção. Depois ficou mais 1h30 até uma triagem. Fez a triagem, que demorou, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, ficou mais 2 horas esperando o especialista atender. Aí faz o atendimento com o especialista, é 30 minutos. E a gente separa esses tempos e vê, ó, de todo o tempo que a pessoa passou, desde que entrou no hospital até ser atendida, ela ficou, sei lá, 8 horas. Dessas 8 horas, quanto tempo realmente foi tempo de valor adicionado, de processo de cadastro, triagem, atendimento? Aí a gente consegue ter uma noção do quanto cada um desses tempos realmente está adicionando valor, ou quanto que a gente tem disponível para melhorar o processo. Então, se eu espero 3 horas num cadastro, num atendimento de cadastro inicial, teria como diminuir esse tempo de cadastro, fazer um cadastro mais rápido, esse tipo de coisa. Bom, aqui, vou colocar um vídeo rapidinho, para mostrando como também tem outros conceitos de gestão visual, tudo no VSM, mas esse daqui eu acho que é mais... Opa, que eu não quero... O vídeo rapidinho, mostrando o hospital público com o outro hospital, como que eles usaram esse sistema para melhorar os processos. Apesar de estar escrito em inglês, a pessoa fala em português. Bom, então a gente vai falar um pouco da gestão visual que a gente usou aqui, né? A gente usou o método Lean para fazer essa gestão visual. E o que acontece? Quando a gente chegava no pronto-socorro, logo pela manhã,
muito cheio, muito paciente, e a gente demorava um pouco a se localizar, a entender quem era o paciente que a gente tinha que ver. Aí a gente resolveu usar a gestão visual. Então, todos os pacientes que estão aqui têm essas plaquinhas, e nessas plaquinhas tem alguns significados. Então, nós usamos essa gestão visual para todos os pacientes. Cada especialidade tem sua cor, então é colorido, né? Fica bem colorido, e todos usam as siglas para poder se orientar. Conforme o auxiliar está com o paciente, ele vê qual especialidade que internou e já demonstra por todo o pronto-socorro. Então, nessas plaquinhas é onde a gente coloca os outros símbolos. Então, uma avaliação de uma subespecialidade, se o paciente está ainda em observação, ou seja, o médico ainda não internou, ou esse médico vai dar alta, ele só passou por um curto período de tempo aqui. A plaquinha do jejum, se esse paciente deve ou não comer, então, no caso, não vai comer. Outras subespecialidades que passam. E se ele está com todos os exames de imagem e de laboratório completos. Então, esse quadro aqui é um quadro onde a gente coloca o nome, lista todos os pacientes que estão no salão, e a gente identifica se eles estão internados ou não estão internados. A primeira coluna sempre com o número do paciente, para a gente saber o número do prontuário, né, para ficar fácil de visualizar. E a gente coloca o nome do paciente. Se os exames já foram colhidos pela enfermagem, a gente já checa. E a gente coloca do lado essa plaquinha quadradinha, que é para dizer qual especialidade, e isso aqui indica que está tudo certo do paciente. Então, podem vir olhar todos os exames que está tudo ok. Essa gestão visual facilita bastante para o médico aqui dentro do posto da enfermagem. O médico olha e fala, não, além dele olhar o salão, quem ele tem que passar a visita, quando ele chega aqui ele fala, não, esse está certinho. Todos os dias pela manhã, em torno das 8h30 da manhã, depois que as pessoas começam o plantão por volta das 7 horas, todos os dias pela manhã a gente reúne uma equipe multiprofissional, eu, coordenadora do pronto-socorro, a supervisão de enfermagem, o chefe de plantão médico, uma equipe de administrativo, a equipe dos escriturários. São várias pessoas que a gente une, inclusive a equipe da imagem participa com a gente na visita administrativa. Aqui a gente faz algumas perguntas pertinentes para a gente ver o que está, para a gente resolver, para agilizar essa internação ou essa alta do paciente. Por exemplo, se o salão está muito cheio, então um número X de pacientes, se a gente tem algum paciente que está tendo alguma depreciação clínica, algumas perguntas são importantes para a gente poder dar esse retorno para o pessoal que trabalha com a gente e para poder dar logo uma conduta para os pacientes. O que essa gestão visual melhorou no pronto-socorro do ponto de vista do paciente? Esse paciente, ele ficava em torno de 21, 23 horas aqui no pronto-socorro, na maca, esperando a gente ter alguma conduta para ele, internação ou alta, né? Por conta de ser um número muito grande de pacientes, um hospital de grande porte, as coisas se perdiam muito, os pacientes mudam muito de lugar, entendeu? Então a gente começou a identificar os pacientes para ficar mais fácil, mais ágil, né? Então, assim, para o paciente que ficava 21, 23 horas, esse tempo caiu para 12 horas, 10 horas, então reduzimos em quase metade do tempo a estadia do paciente aqui. Então ele sabe que nesse meio tempo ele vai ou internar ou ele vai embora para casa dele de volta. O que mudou para a equipe médica? Qual foi o impacto? Vou falar como médica, nem como coordenadora. Quando eu chegava aqui no pronto-socorro e olhava um salão lotado de gente, sem saber quem eu tinha que passar a visita para dar uma conduta, isso dá um ataque cardíaco no médico. Ele fala, nossa, acho que todos os pacientes são meus. É muito estressante. Você já chega com um nível de estresse muito alto. Mas quando você chega num lugar que visivelmente você olha e fala assim, por exemplo, eu sou clínica, todas as plaquinhas verdes são minhas. Nossa, eu tenho 10 plaquinhas verdes. Isso tranquiliza muito o médico. Ele pensa, eu tenho que atender em tanto tempo, vou agilizar a alta de tantos pacientes mais rápido. Então, isso dá uma tranquilidade maior para o plantão do médico. Além de que, obviamente, você vendo a quantidade de pacientes, você também vê se os pacientes já estão com tudo pronto ou não. Facilita muito para o médico saber se está tudo pronto ou não. Não ter que toda hora acessar o computador para ver, será que o raio-x está pronto? Será que o laboratório está pronto? Porque a enfermagem e os escriturários já ajudaram a gente nisso. Falaram, olha, doutor, está pronto.
Para a enfermagem também facilita. Por quê? Porque a enfermagem também usa essa gestão visual, então ele sabe assim, ele não vai falar errado, por exemplo, um jejum, porque ele já está escrito ali que não é para dar, então ele não vai errar, por exemplo, o paciente entra em cirurgia, comeu, isso acontecia com alguma frequência antigamente, hoje em dia é muito raro acontecer, e a sobrecarga de trabalho, porque o médico vai muito atrás do enfermeiro para saber o que é que ele tem que fazer. Quem são os meus pacientes? Quem falava isso para ele antes era o enfermeiro. Só que ele ia perguntar 10 vezes para o enfermeiro. Agora não. Com a equipe toda trabalhando junto, o médico não tem que toda hora ir lá e perguntar isso para o enfermeiro. Ele sabe quem são os pacientes. Ele sabe onde eles estão localizados, fisicamente, inclusive. Acho que a principal dificuldade de fazer um método, mesmo que visual e simples, como esse que a gente colocou aqui, é a mudança comportamental, cultural da pessoa que trabalha no setor. Tudo que você traz de novo, a pessoa já toma como mais um serviço, mais um trabalho, ela não vê como uma facilidade para o trabalho. Então, essa mudança de comportamento sempre é mais difícil. E sempre vai ter coisa nova, então assim, a gente já espera que tudo que a gente vai fazer de novo, a gente tem que trabalhar muito com quem está aqui, para a pessoa entender que aquilo vai melhorar, facilitar o serviço dela e não piorar. Bom, aqui a gente tem, então, um exemplo bem... Cadê aqui? Apresentação. Então, um exemplo bem específico, né, de diminuição de tempos. Então, o que ali é bem claro, a pessoa antes passava 23 horas no hospital para ter uma conduta, caiu para 12. Então, você não vai melhorar, não vai ser 100%, a pessoa vai entrar em meia hora, está resolvido. Não, mas tendo essa melhoria já é um impacto gigantesco na operação. E ali é um hospital SUS, né? Um hospital público. Então, a gente tem muito espaço para esse tipo de melhoria. Então, ali no caso, a gente pode pensar esses estoques ou processos que não adicionam valor, essa questão de ficar buscando informação até pela equipe de operações ali, dos médicos, enfermeiros, que você consegue diminuir com coisas simples. Então, é uma outra abordagem também, de olhar, mapear esses tempos e atuar em todos aqueles que a gente não tem, não está adicionando valor. Tipo, o paciente está lá para ser atendido, não para ficar esperando ou esperar alguém descobrir a informação já está disponível. Então, você diminuir o tempo de busca de informações, já ocorre uma melhora. Bom, e depois que a gente tem agora o último tópico, esses últimos 15 minutos, a gente tem o processo, definir o que é qualidade, tem as definições, tem o que precisa ser feito, mapeamos os processos, como que a gente melhora os processos. Também da administração japonesa vem um conceito chamado Kaizen. Kaizen, o Zen, imagino que vocês já tenham ouvido falar, né? A pessoa fica Zen. Então, o Zen quer dizer melhor, e o Kai é mudança. Então, é mudança, que é uma mudança para melhor, é uma melhoria. E a ideia do Kaizen na administração japonesa é que a gente vai fazendo pequenas melhorias. Você não faz vai mudar tudo de uma vez, vai resolver. Não, são pequenos ciclos, que eles chamam de ciclos Kaizen. Você vai fazendo pequenas melhorias, como tijolinho a tijolinho, e vai melhorando bastante a operação. E também vou colocar melhor que eu ficar falando, um exemplinho aqui da ideia. Um exemplo simples de melhoria nos processos de trabalho lá, para vocês verem como algumas aplicações. É um vídeo de 4 minutos. No Japão, os visitantes de fábricas muitas vezes comentam como os materiais de trabalho estão bem organizados. Esta é a chave da eficiência. Quando as ferramentas são dispostas corretamente, não se perde tempo procurando por elas.
Um pré-posicionamento lógico de materiais reduz o tempo de locomoção e diminui colisões durante o caminho. Tais técnicas para melhorar a eficiência e a segurança no trabalho são conhecidas como Kaizen, que em japonês significa fazer algo melhor. Os empregados da fábrica estão sempre buscando meios para melhorar o trabalho, para dar 2 passos em vez de 3, ou usar 5 segundos em vez de 10. Pequenas melhorias dão um grande resultado. Isso é Kaizen. A ideia de Kaizen começou nas fábricas automotivas há cerca de 70 anos. Compartilhando melhorias nos processos de trabalho, os empregados contribuíram nos anos da bolha econômica do Japão e a filosofia de Kaizen ainda está viva na indústria japonesa. Vejamos o Kaizen nesta fábrica de sanduíches, cuja força de trabalho é principalmente do sexo feminino. Pelo método antigo, cada trabalhadora lidava com um único processo enquanto os materiais passavam na linha. Mas o corte do pão levava mais tempo e interrompia o fluxo, fazendo a próxima pessoa esperar. Fazíamos dessa forma durante anos e não via que isso era um problema. Quando perceberam o problema no sistema, decidiram mudar o fluxo linear para um em que pequenos grupos de trabalhadores completam lotes de sanduíches. Após reorganizar as bancadas e atribuir vários processos para cada trabalhadora, o tempo necessário para o serviço caiu e a produtividade subiu. Agora, raramente temos que ficar à espera dos materiais. Realmente o trabalho melhorou. Esta fábrica emprega um grande número de trabalhadores com deficiência física. A abordagem Kaizen também chegou aqui. A principal meta do nosso Kaizen foi facilitar o trabalho e tornar mais confortável para os empregados. Cestos de lixo foram redesenhados para facilitar o transporte. E dispositivos de assistência permitem pessoas com deficiência visual operarem os equipamentos. Este trabalhador fez um Kaizen estabilizando as chaves de fenda com cabos flexíveis. Isto reduz movimentos inúteis e, como as chaves são usadas milhares de vezes por dia, poupa até 200 minutos de tempo de trabalho por mês. Você se sente bem conseguindo uma nova técnica como esta? Gostamos de pensar juntos e dar o nosso máximo para melhorar o trabalho. Peças de reposição e suprimentos são organizadas para manuseio dos deficientes visuais. As fitas são dispostas por tipo, e discos de papel indicam que existe só mais um produto de estoque. E um design impresso nos discos informa facilmente as pessoas com visão normal. Macacos de carros ajudam a levantar e abaixar as mesas de trabalho para ajustá-las às cadeiras de rodas. A ideia foi tão útil que foram instalados em todas as mesas. Ideias para facilitar a vida dos deficientes simplificam o trabalho de todos. Melhorar a produtividade, a qualidade e as condições de trabalho sem necessidade de novos equipamentos. A abordagem Kaizen do Japão está ganhando seguidores ao redor do mundo. Bom, então essa ideia do Kaizen é um conceito que a gente, às vezes, é bem diferente, parece coisa simples que a gente não implementa, né? Que são a ideia de pequenas melhorias e constantes. Então, não são grandes projetos de melhoria, são pequenas no dia a dia que vão acumulando e tendo um resultado muito grande. E aproveitando esses últimos 5 minutos, eu vou falar, a gente fala do Kaizen, e antes de qualquer Kaizen, qualquer melhoria, tem um processo chamado de 5S. O que é o 5S? Então, vocês têm aqui algumas notícias de alguns locais públicos, por exemplo, servidores da Defesa Civil aderem ao programa 5S da Prefeitura de Jundiaí. A Prefeitura de Bauru, a administração, aplica o programa 5S na Secretaria de Obras. O 5S, ele começou, então, na verdade, fala o inverso.
A gente tem o 5S, também vem do Japão, ele foi desenvolvido pelo Ishikawa na década de 50. O Ishikawa, o mesmo que fez o diagrama de espinha de peixe, uma das ferramentas de qualidade. E o programa de qualidade, a ideia de qualidade, lembra que o foco é o processo e não o produto final. E a ideia era a questão de como você muda os hábitos das pessoas e estabelece, de certa forma, uma cultura para sempre buscar a melhoria. Então, ele estabeleceu esses 5 sensos. Então, 5S são esses 5 sensos, mas são palavras em japonês. O que quer dizer? O senso de utilização, organização, limpeza, padronização e disciplina. Então, o que a gente tem aqui em cada um deles? Na verdade, a gente quer organizar o ambiente de trabalho, deixar que a gente quer reduzir os acidentes de trabalho, aumentar a satisfação das pessoas. E o que é o primeiro deles? A gente aplica sequencialmente. O primeiro senso, que é o senso de utilização, é separar o que é necessário do que é desnecessário. É o famoso jogar fora aquilo que não usa. Então, a gente deve ter somente o necessário para o trabalho. Então, qualquer mesa, chega aquela bagunça na nossa mesa de coisa que não usa mais, de pilha de documento, de informação, a gente tem que descartar. Depois que a gente descartou tudo, que a gente não vai mais utilizar, a gente vai para a organização. O que é organização? É definir lugares específicos para cada categoria de coisas. Então, por exemplo, numa bancada, tem a parte que é só de parafusos, a parte de pregos, a parte de ferramentas, ou então separar no ambiente de trabalho o que são documentos que precisam ser de consulta, outros que precisam ser assinados. Então, a gente separa em grupos, não deixa tudo misturado. Aí o terceiro é o senso de limpeza, tem um foco muito grande, principalmente em indústria, você tem um foco na limpeza muito grande. Por que isso de limpeza? É que se você tem um ambiente limpo, qualquer anomalia é facilmente detectável. Então, se você tem um vazamento, um problema de algum tipo na operação, o fato de ser um ambiente sempre limpo, você vai conseguir bater o olho e ver muito facilmente que tem alguma anomalia ali que precisa de atuação. Depois a gente padroniza, a gente tenta criar padrões e regras para organizar o ambiente. Aqui é um exemplo de shadowboard de ferramentas, então você já põe o desenho de qual ferramenta que tem que vir em qual lugar, então você já facilita a operação pelas pessoas que vão atuar. E, por fim, o senso de disciplina é ter sempre a disciplina de estar sempre aplicando esse processo, porque não adianta você organizar uma vez só e depois voltar tudo à bagunça anterior. Então, a ideia desse senso de disciplina é exatamente esse, é ser um esforço sempre contínuo. Então, a gente vai sempre nesses processos, a gente começa com utilização, descarta o que não for utilizado, organiza criando lugares específicos para cada uma das coisas, limpeza, ambiente sempre limpo, e padronização. O último senso, que é o de disciplina, é o ficar sempre na melhoria e não deixar o processo acabar. Não é um negócio de uma vez só, sempre ter isso como uma cultura organizacional, que isso você vai conseguindo, dessa maneira, vocês vão conseguindo ter essas pequenas melhorias e ter essa melhoria contínua no processo. Bom, aí aqui um vídeo depois vai ficar disponível. E por fim também, para quem tiver mais interesse também desses conceitos de melhoria, também você imagina que vocês já devem ter ouvido falar de administração, transformação digital, tem muito dessa questão de melhoria de processos. Então, aqui até fala um curso da ENAP, do governo, da Escola Virtual de Governo, que tem alguns cursos abertos lá para vocês até se aprofundarem mais nesses assuntos. Eu acho que
pelo tempo, é isso. Não sei se vocês têm dúvidas, perguntas. Deixa eu parar aqui de... Professor, eu tenho só uma dúvida. Diga. Eu estava olhando no AVA, aí, apesar que isso a gente até já discutiu com com a tutora, e ficou acordado que teríamos uma única avaliação, né? Agora no dia 3. Pelo menos aqui o Polo Salvador vai fazer nessa pegada. Uma única prova para as 4 matérias. Só que no AVA da disciplina do senhor, apresenta uma atividade a partir do dia 4, atividade avaliativa. Foi um erro daqui do AVA, ou para além da nossa atividade que nós vamos fazer no dia 3, nós temos alguma outra prova com o senhor? Eu acho que é só uma prova só, acho que não tem mais, deve ser o cadastrado a prova que vai junto, deve estar cadastrado no AVA também. Beleza. E tem algum spoiler da matéria do senhor? Se vocês seguirem o conteúdo aqui, tá tudo tranquilo. Pronto, obrigado. Finalizou, professor? Acho que é isso, gente. Decidir, né? Porque aqui no chat não tem mais perguntas, só tem que a aula foi show, por aí vai. Parabenizando, viu? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e agora vocês têm a avaliação, né? As atividades, tudo. Boa sorte. E imagino que, se eu não me engano, vocês têm mais alguns semestres ainda. Eu acho que provavelmente ainda encontrarei vocês em outras disciplinas. Então, até mais, viu? Bom dia a todos. Obrigado e professor, abraço. Bom final de semana para vocês aí.